São Paulo está acelerando tanto as importações quanto a própria produção, não é, da Coronavac para tentar garantir uma oferta maior. Vai entrar no plano do governo, não se sabe ao certo como é que vai ficar a situação ainda, que a promessa é de começar a vacinação em São Paulo dia 25 de janeiro, né, e o registro vai ser solicitado bem na véspera do Natal, né, na véspera da véspera do Natal. Então vamos ver como é que vai ser o procedimento da Anvisa e depois também como é que o Ministério da Saúde vai tratar essa questão. E a AstraZeneca deve pedir o uso da vacina de Oxford nos Estados Unidos no mês de fevereiro. Ela deve pedir a autorização para uso emergencial à agência norte-americana FDA até o mês de fevereiro, isso de acordo com as últimas informações de um grupo da Operação Warp Speed, que é um grupo organizado pelo governo lá dos Estados Unidos para agilizar o acesso a medicamentos imunizantes contra a Covid-19. A expectativa é que a farmacêutica obtenha até o final do mês de janeiro os dados dos testes que foram conduzidos nos Estados Unidos. Houve um contato direto com a imprensa dando essa informação, porque não está muito certo. Por enquanto, o que se tem é o avanço do registro da Moderna lá nos Estados Unidos. O que se percebe é que os vários países estão tentando acelerar, usando mais de uma vacina. Tem um plano para vacinação em toda a Europa. Já começou no Reino Unido, mas tem essa preocupação com o avanço da doença. E nós vamos falar agora sobre toda essa situação, vacinação aqui no Brasil, com a Ludmila Rajá, que é cardiologista, intensivista, está lá na linha de frente do combate e do tratamento às vítimas da Covid-19. A doutora Ludmila, boa tarde. Boa tarde, Denise. Obrigada aí pela oportunidade. Bem, doutora Ludmila, nós estamos aí vendo muitos impasses no governo em relação à vacina. O presidente Bolsonaro se colocando contra. Ontem ele fez até brincadeiras com isso. A história do jacaré. Tem a Coronavac sendo importada, sendo produzida. Nenhuma vacina ainda registrada. O que a gente pode tirar de tudo isso? A gente tem expectativa positiva? Podemos ter ou não uma expectativa positiva quanto ao começo da vacinação aqui no Brasil? Denise, a gente tem que ter expectativa, né? Porque eu acho que a última coisa que a gente pode perder em meio a tanto sofrimento é a esperança. E realmente a minha esperança é que as pessoas acordem, que o governo mude o seu rumo em relação à postura e à responsabilidade, considerando o que a gente está vivendo. O Brasil era para ter, nesse momento, uma busca ativa por todas as vacinas disponíveis, lembrando que nós já temos publicação de ensaio fase 3 da vacina da Pfizer, nós já temos publicação da vacina de Oxford, em breve teremos a publicação de mais 3 vacinas. Então, o que nós esperamos do governo, esperamos da justiça brasileira que vem auxiliando, é realmente uma mudança de rumo em relação à seriedade dessa pandemia. Nós que estamos na linha de frente sabemos o quanto os brasileiros estão sofrendo, o quanto esse último mês tem sido difícil. Ontem nós tivemos mais de 1.080 mortes no Brasil. É um país enlutado e nós não vemos, nesse momento, uma busca unidirecional em relação à vacinação. Lembrando que tem 212 milhões de brasileiros, cada um precisa de 2 doses de vacina, nós temos as perdas, então, obviamente, uma única vacina ela será incapaz de conseguir a imunização de pelo menos 70% da população, que é o que a gente quer. A minha expectativa é que termine essa politização errônea, absurda, e que está realmente colocando a população em sofrimento. Não acreditar numa vacina é uma ignorância sem fim. É uma vacina que foi produzida em tempo recorde, que tem estudos científicos em revistas altamente respeitadas, como o New England Journal of Medicine, mostrando mais de 90% de eficácia. Como é que eu não posso acreditar na ciência? Então, eu ainda acredito que haverá uma mudança de rumo. Em breve, a população brasileira vai ter a vacina disponível. Agora, a gente tem várias declarações de autoridades que colocam aí uma certa suspeita sobre a eficácia, sobre os riscos relacionados à vacina, né? Claro, o presidente Bolsonaro brincou com essa história do jacaré, mas a gente já viu o ministro Pazuello falando das exigências aí em relação à Pfizer, que não seria responsável por eventuais problemas com a vacina, e as informações que nós temos do exterior é que esse seria um procedimento normal do laboratório, a responsabilidade seria do órgão regulador no próprio país ao autorizar a imunização. Nós temos o presidente dizendo que ele não vai tomar vacina, que ele não quer, que ele acha que não precisa, e já tem casos de reinfecção, inclusive, né, doutora Ludmila? Sem dúvida. Então, essa postura realmente nos deixa muito
suscetíveis, né? Deixa a população brasileira insegura. Isso diminui, sem dúvida, a taxa de adesão a algo que pode ser a solução para essa pandemia tão imprevisível e tão danosa para toda a população em todos os aspectos. Essa postura do presidente e do ministro, agora eu estou falando como pessoa e não estou representando a instituição, é realmente algo que eu espero que mude, porque, sinceramente, quando existe uma vacina aprovada, regulada, um órgão que autoriza, isso realmente não tem que ir assim, segurança para a população. Uma vez que essa vacina passou por todos os testes de eficácia e segurança, passou por um órgão regulatório, no caso do Brasil, Anvisa, espero que em breve, isso tem que ser aprovado, tem que ser liberado e vai caber ao governo engajar a população para aumentar a adesão e, ao mesmo tempo, cobrar simplesmente um plano de imunização adequado, que seja universal e sistêmico para as 27 unidades federativas do Brasil. Não cabe, nesse momento, discussão, brincadeiras, metáforas com um assunto tão grave. Sabe por quê, Denise, que a gente sempre fala, nós que estamos vivendo o sofrimento das famílias brasileiras, sabemos como é difícil ver pessoas morrendo sem vagas no hospital, pessoas morrendo com estrutura inadequada e mesmo pessoas morrendo com estruturas adequadas, por exemplo, das redes privadas. Nós estamos falando de uma doença gravíssima, cujo tratamento não foi descoberto até hoje. Sem dúvida, hoje a gente trata melhor o paciente do que tratava em abril, mas nós não temos nenhum antiviral que se demonstrou eficaz de uma maneira significante. Nós não temos nenhuma medicação, com exceção do corticoide, que possa mudar a história natural dessa doença. E essa doença continua ceifando milhares de vidas de brasileiros e de pessoas em todo o mundo. Se tem uma vacina, agora é hora de todo mundo se unir em torno dela, buscar realmente com responsabilidade aprovar dentro do que é requisito do nosso órgão regulatório e trabalhar unicamente centrado num plano de imunização. Se eu pudesse desejar alguma coisa, era que realmente o governo focasse no plano de imunização, deixasse de falar isso para a população, porque a população já está desconfiada, já chega de fake news, já sofreu demais, e agora o nosso desejo é que as pessoas se engajem, que não precisa ser uma vacina obrigatória, mas que as pessoas se sintam na obrigatoriedade de se vacinar para cuidar da própria vida e da vida de seus vizinhos, de seus familiares, de seus amigos. Então, é isso que a gente espera do Brasil, é isso que a gente espera dos nossos líderes, e mais uma vez eu digo, vamos olhar para a ciência, não para a falta de evidência, não para brincadeiras que nesse momento não tem nenhum tipo de lógica. Nós somos um país enlutado. Nós vivemos pessoas sofrendo, morrendo, famílias sendo dizimadas. É muito simples a gente dizer isso quando a gente não sente na pele. Então, o que eu desejo para o Brasil agora, eu tenho expectativa sim, que se eu não tivesse expectativa, não tem nem como a gente se manter nessa luta. Mas eu espero que a politização no que se refere às vacinas, ela acabe imediatamente e que todo mundo olhe para vacinar o brasileiro de maneira responsável, 4, 5, 6 vacinas, o que estiver disponível, que tiver segurança e que estiver autorizado pelo nosso órgão regulatório, que também tem que estar despolitizado, olhando a ciência, focando na ciência, que é só assim que a gente vai sair dessa crise. E agora, doutor Ludmila, a gente tem muitos médicos também que colocam que o tratamento preventivo, ou mesmo o tratamento imediato, quando a pessoa é contaminada, minimiza muito os riscos, não é? E passa a ideia de que é um tratamento fácil para coronavírus e a gente vê que tem algumas complicações repentinas, não é? Sem dúvida tem. Essa questão do tratamento precoce até hoje ela é extremamente discutível. Não tem nenhuma medicação na fase aguda capaz de eliminar a evolução natural ruim da doença. Então, muitas vezes, apesar de assistência médica mais precoce, que hoje a gente preconiza, o paciente está sendo cuidado, está sendo avaliado, ainda assim, a gente perde paciente com toda a estrutura e com medicação disponível, porque realmente não há nada, do ponto de vista de eficácia comprovada, que modifique a evolução natural da doença da primeira fase para a segunda e terceira. Então, o que nós temos recomendado hoje, diferente do início, quando o Brasil precisava se estruturar, é que a pessoa procure assistência médica mais precoce, que ela possa ser monitorizada e cuidada, para que as complicações sejam detectadas e diagnosticadas imediatamente. Mas, realmente, antiparasitários, cloroquina e os demais, hoje nós já sabemos que não funcionam. Então, realmente, essa questão de usar medicações ambulatorialmente no início, nos primeiros dias, achando que isso possa eliminar um risco, realmente, infelizmente, isso hoje
comprovadamente não funciona. Perfeito, ouvimos a Ludmila Rajá, que é cardiologista, médica intensivista. Doutora Ludmila, muito obrigada, uma boa tarde. Te agradeço, Denise. Até a próxima.